sequência ao BR Plot, que é uma parceria do SESC com o BR Lab. Lembrando que há mais mesas de debates amanhã, na quarta e quinta-feira. E queria agradecer a presença de todos vocês. Só passar um recado rapidinho, que tem uma van que sai da porta desse prédio da FEComércio até o metrô Trianon MASP, às 9h30, às 15 para as 10 e às 10 horas. Então, caso alguém queira uma carona, é um serviço que o SESC disponibiliza. Eu gostaria de passar a palavra agora para o curador do BR Plot, Thiago Dottori, que vai apresentar os integrantes dessa mesa, o roteiro e lugar de fala. Muito obrigado. Gente, vou ser muito breve, além de agradecer ao SESC, agradecer ao Rafa, ao BR Lab, pelo apoio, por poder tornar essa discussão tão rica de roteiro, como a gente tem visto desde sexta-feira e aqui no sábado, né? Eu aprendo muito participando e assistindo, e essa é uma mesa que eu quero muito acompanhar também, presenças ilustres aqui. Eu vou deixar para a Ju, a nossa mediadora, que eu já convido à mesa para fazer a apresentação depois do currículo desses nossos convidados. Por favor, Paulo Lins, grande escritor. A Ana Mui-Laerte, minha amiga, parceira. E Marton Olímpio, outro grande roteirista. Muito bem-vindos, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E a palavra é toda de vocês. Ju, acho que tem um microfone aí funcionando. Muito obrigado. Oi? Tá funcionando? Boa noite. Eu sou Juliana Vicente, eu fui incumbida essa missão aqui. Ano passado eu participei do BR Lab com o meu roteiro Cor de Maio. E aí esse ano eles me deram essa missão de mediar essa mesa de gigantes aqui, que eu estou super honrado. E eu vou, ao invés de eu apresentar eles, né, que são já figuras conhecidas, sobretudo para vocês que estão aqui, e que com certeza, como eu, são admiradores, né, dessas pessoas que estão aqui, eu queria que eles falassem um pouco, começassem falando um pouco, se apresentando, falando um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês se tornaram roteiristas. E dar já início a essa... O que é lugar de fala para cada um de vocês? Como é que vocês entendem isso, que está sendo uma discussão super intensa, né, agora, nesse momento, sobretudo na nossa área. É isso. Então, por favor... Quem pode começar? Paulo, pode começar. Pela ordem. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a questão comigo sempre foi a palavra, né? Primeiro foi samba-enredo, depois poesia, depois romance e depois cinema. E foi uma coisa que o cinema foi bater lá na minha porta. Eu não pensava em fazer cinema, era uma coisa que estava distante de mim, porque eu não tinha muito acesso, né? Naquela época era muito difícil. Eu morava na Cidade de Deus ainda, longe de tudo, cinema, dinheiro, coisa e tal. A gente tinha mais acesso mesmo à biblioteca, que tinha a biblioteca pública, a gente podia ir, e televisão, né? E quando eu fiz Cidade de Deus, o Ricardo Bravo, o nome dele, ele falou que eu era roteirista. Eu falei assim, que ótimo. Eu nunca tinha visto um roteiro na minha vida, nunca tinha pegado no roteiro. E veio o Cidade de Deus, o filme. Aí o Braulio Montalbani mandou para mim o roteiro, eu achei uma coisa horrível. Eu achei, nossa, coisa horrível, porque é uma coisa técnica, negócio de exterior, dia, aquela coisa. Assim, nossa, isso aqui, a poesia do livro saiu toda. Eu não gostei. E ele pediu ajuda, eu falei que não poderia ajudar. Eu pensei, não quero me meter com isso, não. Aí eu peguei, fiquei fora, mas aí, quando eu vi o filme pronto, tinha a voice-off, né, o narrador, o Buscapé, aí me pediu para fazer, foi minha primeira experiência em mexer no roteiro. Né? O filme pronto já, eu só escrevia a fala, né, a voice-off ali. Aí, depois veio Cacá Diegues, que me pediu para escrever só diálogos do filme Orfeu da Conceição. Aí eu também... um negócio muito confuso, mas eu consegui. Diálogos era mais fácil, né? Não pedia para fazer a rubrica, porque
Eu não sabia como fazer aquilo, eu só escrevia os diálogos. Aí, depois, sim, veio a Lúcia Murat, com quase 2 irmãos, que eu peguei e fui encarar um roteiro de verdade. Foi um aprendizado muito grande. Ah, não. Aí veio a Lúcia Morar, depois veio a Kátia Lund. A Kátia Lund, eu fiz Cidade dos Homens e tal, aí começou a fazer... Eu aprendi fazendo, né? Eu não tinha essa coisa de laboratório de roteiro, era coisa que não era comum, né? Laboratório de roteiro. Aí eu aprendi fazendo e com pessoas assim, Kátia Lund até hoje. Estou fazendo um filme com ela agora. Até hoje eu aprendo muito, né? O roteiro é nosso. Eu me lembro que ela foi para minha casa, ficou lá umas 2 semanas. A gente morava no Rio, eu ia para a casa dela, começou a escrever. E com a Lúcia Murat também, né? Ela foi dando, com a cara... Todo mundo, né? Você vai sempre aprendendo. E eu tinha aqui em São Paulo um amigo, o Marçal Aquino, que tudo que eu fazia eu mandava para ele. Ele dava opinião, ele me deu os roteiros dos filmes dele, eu adorava os filmes dele e do Berto Brandt. Aí ele mandava os roteiros, eu lia. Eu fui lendo o roteiro, eu comecei a ler o roteiro, aí eu comecei a entrar numa de assistir o filme lendo o roteiro. Sabe? Eu pegava o roteiro dos amigos, presta o roteiro aí vi o filme em casa e assistia, e fui fazendo laboratório, fui fazendo assim, normal, assim, uma coisa bem assim, que foi acontecendo, né, de acordo com o trabalho que me chamava. Rapidinho. Ô, Paulo, você pode falar só rapidinho para você o que você entende como lugar de fala nesse momento? É uma coisa que é grande. A gente vai falar disso, que é uma coisa que começa lá atrás, né? A gente vai falar... Por exemplo, eu nunca pensei em trabalhar tanto com violência na minha vida. Eu só queria escrever o Cidade de Deus. O Cidade de Deus foi uma coisa que... O lugar de fala veio ali porque eu fui chamado para fazer uma pesquisa de antropologia. Nessa época, a antropologia estava tomando uma força no Brasil muito grande. A antropologia é uma ciência nova, né? Lévi-Strauss. E aqui no Brasil, o nosso querido, escreveu sobre os índios, Darcy Ribeiro, Alba Zaluá, que me chamou para trabalhar como entrevistador de pessoas ligadas à criminalidade. Não estava pensando em escrever nada ali. E a Alba Zaluá, como intelectual, ela queria procurar o lugar de fala, uma visão interna de pesquisadores sobre violência, que vivesse a violência. Então, ela foi em Cidade de Deus, tinha 4 universitários só, e eu fui um dos que entrei, eu já militava na poesia, né, fazia poesia independente, e comecei a entrevistar pessoas ligadas à criminalidade justamente por isso, justamente pelo lugar de fala, pelo lugar... não iria... Para começar... O pessoal da universidade que não morava na favela não ia entrar lá dentro para entrevistar bandido. Não ia conseguir entrar. E nem ia conseguir chegar perto de um bandido para fazer uma entrevista. Isso era impossível. Até os 4 universitários que moravam lá dentro, só quem tinha mais intimidade com os bandidos era eu. Eu que tinha mais acesso, porque... Os bandidos eram da minha idade e eu andava na rua. Os outros 3 não tinham o acesso que eu tinha. Então, o lugar de fala começa aqui, nesse trabalho, mais partindo da ciência, partindo da antropologia, da sociologia, a investigação, a pesquisa de campo, né, para poder fazer o trabalho. Agora, o lugar de fala é uma coisa assim, eu sou negro, eu vou escrever sobre criminalidade, eu sou favelado, eu vou escrever sobre favela, eu conheço os bandidos, vivi entre os bandidos, eu tenho autoridade para falar. Isso é uma coisa muito relativa, né? O lugar de fala não é realmente do lugar de onde você está falando. Eu poderia estar naquele local e falar de uma forma totalmente diferente do que eu falei. Eu poderia ter uma visão fascista, por exemplo.
E acho que uma pessoa de fora, talvez, poderia escrever sem essa visão fascista, não sei, sem conhecimento de causa, ou podia investigar, podia trabalhar, porque geralmente quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer que seja, tem muita pesquisa, né? Não se faz um roteiro sem pesquisa, sem trabalho. Aqui no Brasil, que o filme tem esse cunho naturalista, que a gente tem que, quando a pessoa olha, vê o filme e tem uma cena que não é muito, que não faz parte do real, a gente não acredita. Não, isso aí não acontece. A gente faz, até em novela a gente faz isso, né? A gente olha assim, não, eu não acredito nisso. Então, o espectador tem que acreditar naquilo que você fala, ele tem que ver que aquilo é possível. Então, o lugar de fala é muito relativo, né? Eu escrevi com um olhar interno. Toda a crítica que saiu em relação à Cidade de Deus e até parte dessa divulgação que o Cidade de Deus teve foi porque eu era de lá. Negro, era de lá. E o boom foi porque foi acompanhando as letras, que era a maior editora do Brasil. Então, negro, favelado, lançar um livro, dá. Se hoje daria, hoje está dando, imagina naquela época, né? Então, o lugar de fala é muito relativo. Não necessariamente a pessoa precisa ser do lugar para... Eu estou falando... Quando você fala, né? Para falar. Agora, o que é a questão do lugar de fala? Essa questão política, né? É justamente a questão da mulher e do negro, o machismo e o racismo. Isso é uma questão que, praticamente, a gente tem que observar isso, né? Hoje em dia não precisa mais, né, um homem escrever sobre a mulher, ou uma pessoa que não seja favelada, um intelectual qualquer, escrever sobre o bandido. A diferença é essa, né? Então, temos pessoas capazes, né? Hoje, nesse tempo, né? Isso demorou um pouco, porque tanto o negro quanto a mulher foi difícil ter o acesso à educação. Praticamente, a educação ela começa na Revolução de 30, que é a educação sempre. Antigamente, os colégios eram os católicos, só o homem que estudava, o homem branco, o homem adulto branco, né, como Caetano Veloso fala. Então, essa não tem uma tradição, não tinha, agora já tem, né, uma tradição que a mulher não escrevia, o homem não escrevia, né, isso começa na metade, antes da metade do século para cá, né? Mas hoje já não precisa mais disso. A gente tem muita gente escrevendo, não precisa mais, né, de uma pessoa, né, de fora escrever no lugar do outro, que já temos escritores para fazer isso. Então, é essa questão, né, basicamente. Né? A gente tem para... Na música, isso foi uma coisa que sempre aconteceu, né? A música popular brasileira, a MPB mesmo, ela surge aí nos anos 20, né, tinha as músicas que se tocavam no Brasil, não havia uma música brasileira em si, né, a música nordestina, que a gente falou nordestina, tem que olhar para você, a música nordestina é uma música europeia, né, o repente, tudo dos trovadores portugueses. A música que se tocava no Brasil era salsa, era o foxtrot americana, era até a própria salsa que Pixinguinha, que Pixinguinha, que Senhor fazia, era de fora. Então, a MPB, com o Gilmel Silva, o samba, a música popular brasileira, nasce do pessoal da favela, nasce com os negros e tal. Então, na música já tinha essa tradição, né? Que necessariamente, apesar de todos eles, né, Pixinguinha era estudado, tinha estudos, Gilmel Silva estudavam e tal, eram pessoas que já tinham acesso à educação, mas... Na música, bem, mas na literatura, não. Né? Na literatura... E o cinema é uma arte nova também, né? Roteirista. Essa questão do acesso. Né? Você só pode escrever se você sabe ler e escrever, né? Você tem acesso a isso. E também nas favelas hoje, você vê a periferia de São Paulo todos escrevendo, tem vários. Isso começa aqui em São Paulo. Isso começa nos anos 80. Agora, foi talvez, para mim, é a maior revolução que existe no Brasil, né, que tem no Brasil, que aconteceu politicamente, o maior movimento artístico, político, que mais me emocionou. Eu acreditei em tudo. Quando, para mim, estava uma maravilha o Brasil, quando veio
os Racionais, veio Ferrez, Sérgio Vaz, veio esse pessoal da periferia, aí o Lula eleito, eu pensei, nossa, ganhamos, estava tudo uma maravilha, né? E com essa movimentação na periferia de criar a biblioteca, eu vim aqui, o Ferrez me levou aqui, isso ainda no ano 2000, a gente fundou uma biblioteca. Então, a discussão literária na periferia começou sendo muito forte, né? As pessoas lendo, as pessoas trabalhando, as pessoas recitando poesia, tendo acesso à poesia. Então, lógico, se você tem acesso à biblioteca, se você tem livro, você vai surgir escritores, é uma coisa normal. Então, o lugar de fala já está... Cada um está no seu lugar, aí já pode se falar de qualquer lugar do Brasil numa boa. Legal, obrigada. Ana, por favor. Volta para o... Eu acho que Não posso fazer invertido? Pode também. Para já pegar um pouco o que ele está falando? Pode. Não, que eu acho que sim. Esse é um momento de discutir lugar de fala muito por isso, porque é um momento onde a mulher está tendo acesso e o negro está tendo acesso no Brasil. Então, um pouco de uma certa maneira, a gente não quer mais que o homem branco fale da gente. Então, mas assim, teoricamente, acho que todo mundo pode falar de todo mundo, desde que se faça pesquisa e se tenha sensibilidade. Principalmente, eu acho que eu não sei se eu vou falar uma coisa cafona, mas que aquele tema tenha para a pessoa uma ligação forte. Porque, às vezes, você pode estar falando, sabe, de um assunto com um personagem outro, que não é você, mas que, de alguma maneira, você está ligado. A gente não sabe direito, isso teoricamente, mas eu acho que o momento agora é o momento das pessoas falarem de si, porque é justamente para conquistar terreno. Então, eu acho que o que ele falou é correto, eu acho que tem uma questão política. Agora, eu acho também, por exemplo, não sei se falou da Katia Lund, uma outra questão ligada. Ela fez um projeto, você deve saber, com uma heroína do Afeganistão, eu acho, que é uma menina rebelde e tal. E acabou, o projeto empacou, não sei se ainda está empacado ou não, porque ela ia ser com a Frida Silva, né? Aquela atriz. Enfim, é um filme, a heroína do Paquistão, do Afeganistão, ia ser feito pela Frida Silva, é o nome daquela atriz que fez o Milionaire lá? Frida Pinto. E aí, o que aconteceu? Os produtores americanos queriam que fosse do ponto de vista do jornalista americano. Como aquele filme Histórias Cruzadas, por exemplo, que é sobre empregadas norte-americanas no início do século, negras, contado pelo ponto de vista da jornalista branca. Isso é uma coisa que o cinema americano faz muito. Ele vai nos temas através da visão do branco, né? Então, acho que o lugar de fala tem a ver também do protagonista ir ao tema por si mesmo, né? E não procurar outros lugares, né? Isso a questão da mulher e do negro igualmente é isso. Não há o protagonismo feminino, né? Isso agora eu acho que o mundo abriu os olhos para descobrir que todos os filmes são sobre homens, assim, brancos, né? Agora, assim, eu fiz um estudo rápido sobre os vencedores do Oscar de 1960 a 2016, eu fiz essa conta, eu nunca completei. 56 anos, quantos filmes ganharam o Oscar de melhor filme? Quantos eram protagonizados por mulheres? E eram 4. E 52 protagonizados por homens. Então, ou seja, no fundo, a indústria ela é masculina. Como diz a Simone de Beauvoir, o homem é o ser, a mulher é o suporte. Essa ideia da costela de Adão ela ainda é vigente. Então, parece que de 2015 para cá, todo mundo acordou para o fato de que o cinema se representa a mulher como assistente, amante e tal. O homem negro mesmo também está fora, né? Agora, falando em Oscar, ganhou-se um filme com protagonista negro, talvez seja o primeiro Moonlight na história do Oscar, né? Então, realmente, o mundo é branco, hétero, masculino. E agora, eu acho, explico eu, talvez pela democratização que a internet permitiu,
não só de informação, mas de troca, né? Eu acho que, finalmente, outras vozes estão aparecendo, né? E, consequentemente, também uma direita crescente contra isso, que estamos nesse momento, mas que eu acho que a naturalidade do negócio é que essa onda passe e volte, porque o mundo é plural e as pessoas deixaram de aceitar, todas que não fossem altos, brancos, de olho azul, igual o nosso amigo Tiago, né? Quem não fosse o Tiago estava fora, né? E agora não, chega, a gente, aos poucos, né, quer ter a voz sobre si mesmo. Agora, tudo isso eu acho que é uma questão política. De fato, eu acho que um artista pode falar de quem ele quiser, se ele tiver uma conexão de coração, né? E se não tiver uma conexão de coração, acho que ele não pode falar nem dele mesmo, entendeu? Enfim, eu acho isso. Agora, bom, minha carreira de roteirista, eu queria ser diretora, eu estudei cinema na ECA de 80 a 84, uma época que ainda não havia, por exemplo, no curso inteiro, nenhuma aula sobre dramaturgia, não era uma palavra que se falava, não havia ideia de estrutura narrativa, o roteiro era livre, e, na época, eu lembro que tinha um único livro de roteiro brasileiro, que era do Doc Comparato, e que eu achava cafona, eu achava esse negócio de roteiro cafona, era câmera na mão, ideia na cabeça e tal. E aí, depois, eu fui trabalhar na TV Cultura. Bem, quando eu saí da ECA, não tinha cinema, não tinha nem curta-metragem, não tinha nada. Eu era tipo uma louca que achava que ia acontecer, ia descer uma nave do céu e eu ia fazer cinema. Como assim? Não, até hoje me pergunto. Mas aí eu acabei de trabalhar na TV Cultura como repórter, com o Serginho Grossman, no primeiro programa que ele fez lá. E acabou que tinha um programa de ficção na sala ao lado, que era o Mundo da Lua, e que tinha acabado. Eles tinham filmado 3 episódios e não tinha dado certo, e eles tinham parado tudo e iam refazer. E aí eu acabei indo para lá como diretora de segunda unidade. E aí eu comecei a ler aqueles roteiros, e os roteiros realmente eram muito confusos, eles não tinham estrutura. Mas eu não sabia o que era estrutura nessa época, mas aí eu comecei a ler. E aquilo foi me puxando, e aí eu lembro um dia que eu cheguei na chefia e falei, sabe, eu acho que se tiver um problema para resolver, talvez fique mais fácil assim, um começo, um meio, um final. E aí eu acho também, eu acho que você tem toda a razão. Então, tipo assim, a minha entrada no mundo do roteiro foi bem intuitiva e meio beabá, assim. E aí a gente acabou fazendo aquela. Aí vem assim, e se aquele gravador tivesse uma função de discutir um tema naquele dia, tudo isso foi tipo vindo intuitivamente, e acabei fazendo a formatação do programa. Então falei, pô, então vou fazer um negócio todo dia, começa assim, ele tem um problema ou com a família ou com ele ou tal, aí ele vai para o sonho, onde ele discute o desejo dele em relação àquele problema. E quando ele volta transformado pela experiência e ele adquiriu algum conhecimento. Vamos fazer todos os episódios assim? Oh, legal. E aí são todos diferentes, são todos iguais, e aí aquilo fez com que tivesse uma qualidade média, que o programa estourou e ficou em segundo lugar depois da Globo. A TV Cultura, que até aquela época tinha 1,2, assim, começou a dar 14 pontos. E aí aquilo me apaixonou. Aí eu me apaixonei por estrutura narrativa. Aí, ao contrário dele, eu era meio chefe da equipe de estruturação, de escaleta, mas eu tinha medo de fazer diálogo, porque eu não tinha experiência do diálogo. Então, eu só criava as estruturas. E aí, depois disso, eu fui para casa, aí comecei a estudar. Enfim, peguei uma bibliografia, desde Mito, Campbell, Bruno Bettelheim, Conto de Fada. E aí comecei a ler Nelson Rodrigues loucamente, que é meu professor de diálogo até hoje. E aí comecei e daí eu escrevi 5 peças de teatro, que eu joguei diretamente na gaveta, porque eu sabia que eram ruins. Mas, ao final dessas 5, muito Nelson Rodrigues, aí eu fiz um roteirinho de um curta que eu falei, puta, agora começando a ter uma naturalidade, assim. E aí eu fui aos poucos. Enfim, daí eu comecei a trabalhar com o Cal no Castelo, aí
dali, nem sei mais. O negócio foi. Mas teve essa coisa de escrever muito para jogar fora. Veio um treinamento, assim. Porque eu acho que pelo menos eu, quando comecei a escrever, tinha uma coisa de pompa, assim, sabe? Achar que sabe, que tem que ter aquela frase, aquela coisa. E aí eu fui justamente fazendo muito para justamente tirar o batom, e começar a escrever com naturalidade, com frescor, assim. Legal. Minha carreira começou em publicidade. Depois eu fiz muito vídeo institucional, E até um dia que surgiu uma vaga para escrever telecurso. E fui eu escrever telecurso. E escrevi telecurso técnico, fazia várias ceninhas, comecei a desenvolver diálogo ali. E, paralelo a uma coisa legal que a Ana falou, que é essa coisa de escrever muito, junto com essa carreira de roteirista de institucional, de propaganda, essas coisas, eu escrevia muito. Escrevia curta, escrevia longa, as pessoas perguntavam assim, você está escrevendo para quê? Eu falava, cara, eu preciso escrever, eu preciso exercitar. E o melhor exercício, assim, meu sócio diz uma frase que é muito boa, Rafael Leal, que é a melhor forma de você se tornar roteirista é escrevendo. Não tem outra. Você pode fazer dezenas de cursos, você pode fazer centenas de seminários, mas se você não escrever, você não vai virar roteirista. Ponto. E isso eu fiz, assim. Tanto que na primeira vez que me chamaram para escrever alguma coisa, que foi na Natália, e o André me pediu material, eu tinha 3 longas e 6 ou 7 curtas escritos. Nenhum deles nunca foi filmado. Entendeu? E eu mandei, ele não leu, lógico, ele só deu aquela passagem, aquela leitura diagonal, mas me deu a vaga, né? E tem uma história engraçada até nessa vaga que ele me deu, porque, apesar de todo mundo aqui de ser de São Paulo, tipo assim, eu nasci na Zona Leste e fui criado na Zona Sul, né? E o André estava falando ele ligou procurando um roteirista, tal, e a Rosane Svart me indicou, porque tinha me conhecido numa oficina de roteiro, e logo depois a Flávia Elise Silva também me indicou, porque tinha me conhecido em outra oficina de roteiro. Eu era rato de oficina de roteiro. Metia os curtas lá, tal, se classificava e entrava. E o André, muito de má vontade, tomara que algum dia ele veja esse vídeo, muito de má vontade foi me entrevistar, né? Mas assim, uma má vontade, assim, meio saco cheio. E quando ele olhou, então, ele